Olá, tudo bem? Eu desejo que você esteja em paz, agradecido pela vida que tem, pois afinal você está onde você se colocou, pois as suas escolhas te levaram até aí, ok? Hoje eu vim falar sobre o tema identidade, mas ilustrando com o filme Rei Leão. Por quê? Simba era um menininho, era um filhotinho, né? Vamos colocar assim como menininho. Era um filhotinho, feliz, alegre, sabia que ia ser o rei daquele local até onde as vistas dele pudessem alcançar. E o pai sempre passava bons ensinamentos para ele, porque o pai era muito preocupado e era responsável pelo equilíbrio da natureza. Pensando na nossa vida, nós também, enquanto crianças, gostávamos de quê? De brincar, de se divertir, não tinha preocupação com nada. Então Simba lá ficava brincando com a Nala, desbravando os lugares, se aventurando e curtindo a vida, né? E ele tinha um tio, o Scar. Era um tio próximo dele, ele sempre estava próximo do tio, conversando, o tio dando orientações para ele, conselhos. E ele ouvia muito aquele tio, ele tinha um respeito, porque o pai autorizou aquele respeito. Então Simba, sempre que estava com o tio direcionava ele para conhecer algum lugar diferente, desafiava. E ele, como criança, desbravador, ia que ia. E sempre levava a amiguinha dele, a Nala. Só que Simba não sabia que Scar tinha vingança no coração, tinha raiva, tinha inveja, tinha ódio. E não estava satisfeito em saber que o trono que era para ser dele, na mente dele, e foi passado por mão, ia passar para o Simba, que tinha acabado, tinha pouco tempo de vida, era um bebê, era uma criança ainda. Então Scar, com o seu ódio, elabora uma vingança, um plano para poder tomar o trono do irmão. E ele usa o Simba para poder alcançar o seu objetivo. E ele consegue, dá certo. Ele consegue que o irmão morra. E além de tudo, consegue colocar toda a responsabilidade em cima de Simba, que é apenas uma criança. Simba se sente mal, se sente um monstro, feio, envergonhado, e ele vai embora daquele local porque o tio sugere. Porque ele pergunta pro tio, o que eu faço? Aí o tio fala, vai embora mais longe que você puder. E ele vai. Com aquela culpa, com aquela responsabilidade. Eu matei meu pai, o que eu fiz? Então ele esqueceu de todo o seu passado, conheceu novos amigos e foi crescendo. Foi crescendo, crescendo. E ele se tornou um leão grande. Era um adolescente ainda, mas já tinha um corpo forte, onde os outros animais, quando encontravam com ele, tinham medo. Só que os amiguinhos dele mostravam para os outros animaizinhos que ele não era agressivo, ele era inofensivo. E aí Simba continuou essa vida dele, esqueceu do passado, para não sentir mais dor, e vivia curtindo a vida com esses dois amiguinhos dele, que só queria saber de curtição. Não tinha nenhum propósito. Era só um dia após o outro, comer, dar risada. Era assim que eles viviam. Num determinado dia, Simba tem uma lembrança da época que ele era criança. E ele fica meio deprimido. Ele lembra do pai. E logo na sequência aparece Nala, como uma leoa querendo atacar os bichos. Simba e ela se olham e eles se reconhecem. E eles ficam felizes, nossa, brincam. E ele mostra tudo para ela, como aquele lugar é maravilhoso. Tem de tudo lá, tem árvore, tem planta, tem animais, tem bosque, tem lago, tem riacho, tem tudo. Só que Nala veio pedir ajuda. Ela fugiu do reinado em busca de ajuda. Porque o Scar, o tio de Simba, tomou o trono
estava acabando com todo o equilíbrio da natureza. Tudo, tudo, tudo. Junto com as suas amigas hienas. Só que quando Nala pede ajuda para Simba, ele fala que não pode, eu não posso, eu não posso. Porque ele começa a lembrar que ele matou o pai, que ele foi o responsável. Ele acredita que ele fez tudo aquilo. Então ele se vê como um nada. Ele fala, eu sou nada. Ela fala, você é o rei do... Você tem que tomar o seu trono, você é o rei. Ele fala, não, eu não sou nada. Ele acredita que ele não é nada. Preste atenção, isso é muito importante. Ele era uma criancinha, o tio colocou nele, implantou nele, que ele matou o pai. Ele cresceu acreditando que ele foi realmente o assassino do pai. Acreditando, a crença dele foi essa. Devido a essa crença, a identidade dele cresceu como eu sou nada. Olha como isso é forte. E ele foi levando a vida daquela forma, eu sou nada. Nada faz o quê? Nada. E a Lana então vai, a Nala vai embora, ela não conseguiu levá-lo junto, e volta lá para ver o que pode fazer. Só que nesse momento aparece mais um outro personagem do ambiente antigo de Simba, onde é o reinado. É como se fosse um xamã. É um macaquinho lá que descobre que Simba existe, que está vivo, não morreu, e faz ele voltar para o passado e perceber qual era a identidade dele de fato, quem ele é de fato. Que ele, na verdade, é Simba. Ele é o rei daquele reinado, o filho de Mufasa. E ele ainda se considerando nada. Quando o macaquinho pede para ele olhar na água, e ele vê a imagem dele refletida, ele diz, eu não estou vendo nada. Daí o macaquinho toca na água e fala, olha direito. Ele consegue ver a imagem do pai dele. Nesse momento, essa é a melhor parte do filme para mim. Esse é meu ponto de vista, tá, gente? Nesse momento ele vê o pai e ele ouve, vindo do céu, você é meu filho, eu nunca te abandonei, eu sempre estive com você, porque eu estou dentro de você. Essas palavras são maravilhosas. Eu vi o pai falando com todos nós, assim, para quem estava assistindo o filme, né? Pelo menos para mim foi dessa forma. Então Simba começa a ficar fortalecido, se empodera novamente. Eu sou Simba, acredita que ele é o Simba, e ele precisa sim voltar ao reino para salvar a natureza, a sua família e todas as pessoas, todos os animaizinhos que vivem ali. E ele sai em disparada, consegue alcançar Nala. E quando ele chega lá, quando ele volta para aquele ambiente antigo, onde foi embutido nele, implantado nele que ele era assassino, o tio fala novamente e ele cai. E ele diz mais uma vez, eu sou nada. Começa a cair o corpo dele, ele fica todo encolhido, fraco. E é interessante prestar atenção no diálogo interno que vai dentro dele. Ele fica afirmando o tempo todo, desde a infância até aquela idade de adolescência, que ele é um nada. A conversinha dele aqui dentro, eu sou nada, eu sou nada. Então, quanto mais ele falava isso para ele, ele ia acreditando. E no momento que o tio falou isso, de novo, veio muito forte dentro dele. Aí o tio aproveitou esse momento para matá-lo da mesma forma que tinha matado o pai. Simba, quando ouviu as palavras do tio dizendo que ia fazer a mesma coisa que fez com o pai, se empoderou novamente de uma força dentro dele, como o pai já tinha dito que morava dentro dele, conseguiu ir para cima do tio, lutar com o tio, e naquela luta toda ele conseguiu o reinado novamente. E prestem atenção como é importante isso na nossa vida. Às vezes nós temos traumas na infância que atrapalham a nossa vida até a fase adulta. E nós não conseguimos voltar para perceber que não foi bem do jeito que a gente achou que foi. Quando o tio fala para o Simba que vai matá-lo como matou o pai, ele consegue visualizar o que o tio fez com o pai. Ele ficou tão cego, tão traumatizado, que ele não enxergava aquela cena. Mas ele viu o tio soltando as patinhas do pai para o pai cair do penhasco. Ele viu. Mas ele viu bem depois. Ele tinha bloqueado isso na tua cabeça. Então, o que eu quero passar com essa mensagem?
como a identidade é importante. E como eu valido essa identidade? Ele se sentiu nada e começou a fazer coisas nada, fazer nada. Brincava, passava o dia fazendo nada. Passava-se os dias apenas. Ele percebeu, em determinado momento, que ele tinha sim uma identidade, e aí ele precisou usar as suas habilidades, suas capacidades, para salvar todo aquele reinado. Ele acreditou nele novamente e voltou a ser completo, sabendo que ele era Simba, filho de Mufasa. Percebe? Olha a identidade. Eu sou Simba, filho de Mufasa. Então é isso que eu queria mostrar hoje, porque tem muito a ver com a nossa vida em relação ao que a gente acreditou lá atrás e não consegue voltar para dar para ressignificar um novo significado para aquilo que a gente acreditou e atrapalhar a nossa vida atual. Tá bom? Reflitam sobre isso. O que traumatizou vocês lá atrás, ou você lá atrás? O que te impede de fazer o que você quer hoje? Será que foi uma palavrinha que você ouviu errado? Será que é tudo isso mesmo? Como é que você pode melhorar? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.